cabeça rapidamente, fechar seus olhos. Pai, quero te agradecer por esse dia, por essa noite. Te agradecemos, Pai, por mais um momento onde viemos aqui nos reunir para adorar a tua presença, para encontrar-te e ter comunhão uns com os outros, Pai. Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa noite, que eu apenas serei uma ferramenta para tocar as vidas, Pai. E que eu declaro hoje à noite, vidas sendo transformadas, mudadas pela tua palavra, por quem tu és, para você. Em nome de Jesus, amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Pergunte como foi a noite dela, como está indo a noite dela, como ela vai. Amém. Eu quero só dar satisfação que eu trouxe meu papelzinho aqui, porque eu não sou cego, tá, gente? Mas minha Bíblia, a letra é muito pequena. Aí eu realmente não consigo ver quando tô ministrando. Eu escrevi minha letra aqui, aí é maior. Mas eu queria primeiramente saber aqui. Levanta a mão se você vai pro Somos Um. Quem vai pro Somos Um? Quem é que tá empolgado? Amém? Irmãos, eu tô liderando a logística de quem vem, quem não vai e etc. É trabalho, viu? Mas uma coisa eu digo, vale a pena. É bom, ô coisa boa, viu? É esse lugar, esse momento de comunhão que é estar entre nós irmãos. E eu vou ministrar justamente sobre isso, sobre relacionamentos. O quão importante é relacionamentos. O quão importante é estar em volta de pessoas que impulsionam você, né? Empurram você para frente. E, irmãos, Deus é tão bom e tão sábio que ele percebeu e ele já sabia que o ser humano ele não ia conseguir fazer as coisas só. Por isso que ele montou uma estratégia, montou equipes, montou a comunhão para nós tanto chegarmos no local que ele quer e quanto alcançar o propósito que ele tem para nós. Quantos aqui sabem que você não consegue chegar em nenhum lugar muito longe sozinho? Irmãos, você pode chegar rápido em algum canto. Agora você nunca vai chegar longe sozinho. Isso é fato. Já começamos pela história de Jesus. Eu não acredito que foi uma coincidência ou foi simplesmente algo aleatório que aconteceu. Jesus ele recrutou 12 discípulos para estar com ele. E Jesus não simplesmente discipulou eles. Jesus discipulou eles para transformá-los em amigos, em relacionamento. Amém? O quão importante é isso, irmãos, de ter essa comunhão, de ter essa unidade. A gente não consegue ir para nenhum canto, irmão, sozinho. Irmãos, queria que você abrisse comigo lá em Provérbios 18:1. Tem aqui? Amém. Na versão ARA, fala lá. O solitário busca o próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deixa eu abrir aqui nessa versão. Essa versão que eu estou aqui é a King James 16:11. E fala lá. O homem que se isola procura seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Irmãos, esse versículo é muito forte. Por quê? Porque ele não está dando um conselho, ele não está simplesmente explicando algo, ele está dizendo um fundamento. Se você se isola, você busca seu próprio interesse e afasta-se da sabedoria que Deus tem para você. Amém? Cutuca seu irmão e pergunta, está se isolando não, né? Irmãos, aquele velho ditado que muita gente acha que é um versículo bíblico. Me diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. Tem muita gente que pensa que é um versículo bíblico, viu? Deixa eu te dizer, não. Mas tem um versículo que se assemelha a isso, que é de onde surgiu essa frase. Provérbios 13:20. Abra lá comigo, por favor.
Provérbios 13:20. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Na versão Ara fala: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Irmãos, uma frase muito impactante que uma vez eu ouvi, não vou inventar nomes que eu não lembro quem foi que falou, mas o que importa foi a frase. É o seguinte: o seu relacionamento, as pessoas que estão ao seu redor, vão determinar o seu futuro. Em que sentido? Vão determinar o quão rápido seu futuro vai chegar, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Vai determinar se o seu futuro vai ser bom ou se vai ser ruim, ou vai determinar se você vai alcançar o seu futuro. Amém, irmãos? As suas amizades, os seus relacionamentos de hoje podem determinar realmente se você vai conseguir chegar num futuro próximo. Eu conheço muitas pessoas que realmente perderam a vida, não desgastaram a vida, ou estão nas drogas ou algo do tipo. Conheço muitas pessoas assim também, mas eu realmente conheço pessoas que realmente morreram por se envolver com as pessoas erradas. Amém? Eu lembro muito bem de um menino que ele era lá da igreja, e ele ia para a igreja mais por influência dos pais, e ele decidiu se envolver com as pessoas erradas. E numa madrugada ele fugiu de casa. Ele estava, eu não lembro se ele estava ou no banco do motorista ou do copiloto, mas ele fugiu de casa, e nisso eles estavam muito rápido na BR, eles estavam indo para uma festa, e o carro bateu. Irmãos, de 5 pessoas que tinham no carro, ele foi o único que morreu. E não foi algo que tipo assim, ele morreu periodicamente, não. Bateu, morreu instantaneamente. Então, ou seja, se teve algum tempo ali que ele conseguiu se arrepender ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: as pessoas que estavam em volta dele, indiretamente, são culpadas de onde ele estava. Não necessariamente que quiseram a morte dele, mas, de certa forma, influenciaram a ele a estar no local que ele estava, de fugir dos pais, de desobedecer. Amém? Queria que você abrisse também comigo lá em Provérbios 27:17. Se você abriu, diga amém. Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia ferro, o homem afia seu companheiro. Amém? Do mesmo jeito que pessoas podem levar você ao desastre, pessoas também podem levar você ao sucesso. Amém? É muito importante que você medite e realmente fique pensando: quem são as pessoas ao meu redor? Eu lembro que no caminho para cá, eu queria até desabafar com vocês. Irmão, de Recife para cá, eu nunca vi tanta lombada na minha vida. Quebra-mola, não sei. Eu já viajei, viagens de 4 horas, 6 horas de carro. Nunca peguei tanta lombada na minha vida quanto foi agora, viu? Mas foi uma bênção que testou o fruto do espírito da paciência, amém? Amém. E eu estava testando o meu companheiro também, que ele estava paciente também. Amém? Mas uma coisa que eu estava falando com o Pedrinho é que realmente pessoas podem determinar o seu futuro. Se o seu futuro vai ser bom ou se vai ser ruim. Amém? E justamente eu queria reler, porque o quão importante e afiado, literalmente, é esse versículo. Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia ferro, o homem afia seu companheiro. Amém? Lembra que eu falei no início, o seu ambiente, as pessoas que estão ao seu redor vão determinar o seu futuro. Eu já me envolvi de 3 tipos de pessoas. Já me envolvi de pessoas que não queriam nada com Deus, me envolvi de pessoas que queriam algo com Deus, e já me envolvi de pessoas que gostavam de Deus, mas se importavam mais com as coisas, diria, profissionais. Você nunca, a minha versão que eu estou hoje, com certeza é fruto das pessoas que eu estou andando hoje. Em que sentido? Eu estou andando com pessoas que querem algo com Deus, que dedicam a vida a Deus, e pessoas que estão dispostas a realmente sacrificar tudo para Deus. Irmãos,
Minha mãe não gosta muito quando eu falo isso, mas eu falei para minha mãe e estou bem convicto disso. Deus nunca mandou, mas eu sempre falo para ela: mãe, se Deus mandar eu ir para a guerra hoje, eu vou e morro feliz. Que mãe gostaria de ouvir isso do filho, né? Sejamos sinceros. Mas uma coisa eu garanto, irmãos, não tem nada melhor do que servir a Deus. Tanto é que Paulo fala, né? O viver é Cristo e o morrer é? Vocês estão afiados mesmo, né? Irmãos, eu não falo isso para minha mãe só porque eu tenho essa convicção, mas porque as pessoas que estão ao meu redor, elas também têm essa convicção. Irmãos, meu pai está de férias e eu nunca conheci alguém de férias estudar tanto. Eu nunca conheci isso. Quando você está de férias, você quer o quê? Relaxar. Mas ele encontrou paz e relaxamento nisso aqui, ó. Como é que uma influência dessa, com influência dessa, não é simplesmente porque ele é meu pai, mas porque eu vejo que ele de férias, ele não larga isso aqui, é o dia todo nisso aqui, ó. É o dia todo. Tem hora que ele chega no almoço chorando com a presença de Deus. E como é que com influência dessa eu vou me permitir deixar me abalar ou desviar do caminho quando eu tenho uma pessoa dessa na minha vida? Amém? Irmãos, eu lembro que eu tinha 2 amigos muito importantes na minha vida. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas eram amigos que se importavam mais com desejos carnais do que com desejos espirituais. Do que muito além de desejos. Amém? Eu lembro que eu me distanciei um pouco desses amigos e eu comecei a perceber algumas coisas diferentes. Tanto é que pessoas que estavam em volta desses meus outros amigos, eles chegaram para mim e conheceram quem eu era e falaram: cara, eu tinha uma visão diferente de você porque fulano falava isso de você. Pessoas que eu confiava a minha vida, pessoas que eu dependia a minha vida e pessoas que eu pensei que queriam o meu bem, eram as pessoas que mais estavam falando mal de mim. Amém? E eu queria até aproveitar, queria que você abrisse em Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19 fala: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como barras de um castelo. Essa é. O irmão ofendido. Isso. Pronto. Isso aí. Irmãos, seria muito fácil se eu ficasse ofendido com essas pessoas. Porque, querendo ou não, pensa comigo. Eu cresci com elas. Elas passaram a vida comigo. Confiei minha vida a elas. Confiei meus maiores segredos para elas. Mas, de certa forma, não era recíproco. Eu guardei meu coração. Confesso a vocês que eu fiquei muito chateado e muitas vezes eu queria esculhambar. Não vou mentir. Porque você se sente traído. Amém? E o pior de tudo, que o diabo gosta muitas vezes de fazer, ele gosta de chegar no seu ouvido e dizer que foi culpa sua. O que muitas vezes não é. Quantos aqui acreditam que Jesus foi perfeito? É perfeito. Amém? Ele foi, ele é e ele sempre será perfeito. Quantos aqui acreditam que Jesus fez algum erro? Tão bom. Irmão, Jesus não errou e mesmo assim foi traído. Jesus, Deus encarnado, sem nenhum erro, ele não... Irmãos, eu não acredito que Jesus errou em nenhum meio de comunicação. Eu não acredito que ele errou em nenhum meio de comportamento. Além disso, ele demonstrou o amor do Pai. Tanto é que ele nos ensina. Queria que você abrisse lá em João 13, 34. Vou ler aqui para ser mais rápido. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Então já começa por aí. Já sabemos que unidade é importante, sabemos que Jesus é perfeito, e mesmo amando aos outros, como ele amou a igreja,
ele ainda assim foi traído. Então, muitas vezes, aquela amizade que você acha que lhe traiu, e você pensa, onde eu errei? Muitas vezes você não errou. Afinal, nós somos imperfeitos. Amém? Queria até tirar essa condenação de você. Mas eu queria que você entendesse que essas pessoas muitas vezes vão ser boas para você. Como assim? Elas vão ser boas para guardar seu coração e você entender o que realmente uma amizade boa é. Eu vou lhe dizer o que é uma amizade boa, irmãos. Uma amizade boa é uma amizade que lhe confronta. Já começa por aí. É uma amizade que não vai negociar os princípios de Deus a todo custo. Eu lembro que eu tenho um amigo, Davi, o nome dele. Ele mora em outro país. Mas eu lembro que se você botasse eu e ele na mesma mesa, você ia ver um dos maiores debates, discussões. Parecia que a gente queria morder um ao outro. Era dois cachorros assim, pitbull em ringa de briga. Era engraçado. Mas, irmãos, a gente não negociava os princípios. Quando eu digo que a gente brigava, eu digo que tinha muitas coisas que ele não concordava, mas ele vinha comigo e falava, cara, eu não concordo disso. Mas se você acha que assim é melhor, enquanto a gente não negociar os princípios, eu estou com você. Mas no primeiro momento que eu negociava um princípio, ou sequer duvidava de algum princípio, ele era o primeiro a dar um tapa na minha cabeça. Para ficar esperto. Para se ligar, ei, eu gosto de você, eu amo você, mas se você sair desse local, não conta comigo. Conta comigo para te puxar para o local certo, mas para andar nesse local ruim, eu não estou com você. E do mesmo jeito era o contrário. Amém? Tem um experimento muito engraçado. Quantos aqui já fizeram algum exercício ou já pegaram, não sei, já fizeram alguma coisa desgastante fisicamente? Acredito que todo mundo já fez alguma coisa desgastante fisicamente. De pegar algum peso, de levar alguma coisa. Amém? Irmãos, eu lembro de uma vez que eu fiquei responsável de... Não foi capinar o lote, eu esqueci o nome da palavra, mas de tirar a grama. Era para eu tirar a grama. Irmãos, que negócio ruim, no meio do sol, tirar a grama. Mas, quando meus amigos vieram, tudo se tornou mais leve, mais fácil e mais rápido. Amém? E a gente conseguiu completar. E o nome desse cara é Otto Kohler. Não sei como fala porque é em alemão. Mas ele percebeu o seguinte. Ele percebeu que quando muitas pessoas vão à academia e elas estão sozinhas, elas conseguem ir até certo limite de peso. Vamos dizer, eu, Gabriel, eu consigo pegar 20 quilos. Eu, Gabriel, sozinho, consigo pegar 20 quilos. Mas quando o Pedrinho chega comigo e tá lá, bora, levanta mais, bora, pega mais. Eu consegui aumentar até 40% mais do que eu pegava. Amém? Irmãos, quem é a pessoa que está do seu lado? Não estou falando agora, mas eu estou falando, quem é a pessoa que está acompanhando você na sua vida, no cotidiano? Essa pessoa está fazendo o quê? Ela está mandando você pegar mais peso ou dizendo, não, tira esse peso te faz mal, esse peso não é teu. Essa pessoa está sendo o quê? Está sendo uma âncora, um atraso ou está te empurrando para mais próximo de Deus? Amém? Eu lembro também que eu conversando com o Pedrinho no carro, muitas vezes, algumas amizades, você vai precisar cortar. É fato. Existem âncoras na sua vida que são necessárias ser cortadas. Até mesmo relacionamentos. Quero deixar bem claro aqui que casamento não termina. Existem situações específicas, amém? Mas casamento não termina. Mas namoro não se luta por namoro. Casamento você luta pelo seu casamento, porque é uma aliança entre você, Deus e a sua esposa ou seu marido. Mas namoro é algo cultural que não está dito na Bíblia. Por exemplo, existem lugares na Índia, em outros países, que não tem namoro, é direto para o casamento. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo muitas vezes dizer que muitas vezes
o seu namoro, o seu relacionamento, o namoro, está lhe fazendo retroceder ou sendo âncora para a sua vida, mas você está colocando o seu namoro num local de santidade no mesmo nível que o casamento, o que não é. E isso vale muito para amizades também. Você está colocando pessoas que estão lhe ancorando ou pessoas que estão lhe empurrando para mais próximo de Deus, para mais próximo do seu propósito. Eu lembro que eu morei fora, passei um ano no exterior e eu morei numa casa, eu e mais 7 pessoas, eu e mais 7 homens. Irmãos, eu nunca fui num lugar tão bagunçado quanto era aquele lugar, mas era bom de se viver porque a companhia era boa. Eu lembro que muitas vezes quando a gente passava dificuldades, eu lembro que teve uma época que todos nós estávamos tendo pesadelos. Realmente, ninguém conseguia dormir bem. E realmente percebíamos que, de certa forma, tinha alguma coisa que precisávamos orar. Irmãos, orar junto das pessoas, oração, tanto é que, se eu não me engano, em Mateus fala que quando 2 ou mais estão unidos em nome de Cristo, ali Ele está presente. Amém? Irmãos, aquela oração foi poderosa. Não só isso, como tudo se resolveu depois daquilo. Porque a gente juntos, em relacionamentos como amizade, a gente resolveu orar em Cristo. Amém? Gênesis 2:18 fala lá brevemente que Deus viu que o homem não era bom só. E eu acredito que isso não vale simplesmente para o casamento, para um homem ter a companheira ou a mulher ter o seu companheiro. Eu acredito que para você construir sua carreira futura, para ficar mais próximo do seu propósito, você precisa de bons relacionamentos. Amém? Eu lembro que lá a gente estava na sala pastoral e o pastor estava falando que toda a carreira dele começou com um simples CD que Felipe entregou para ele. Porque uma amizade se importou o suficiente para entregar uma palavra de Deus para ele. Irmãos, seus amigos, as pessoas que estão à sua volta, têm lhe dado palavras de Deus ou palavras do inimigo? É importante se fazer essas perguntas, amém? Cutuca seu irmão do lado, faz bem assim. Pergunta a ele, você está entregando palavras de Deus ou palavras do inimigo? Amém. Eu lembro que teve outro experimento que fizeram com ratos, onde pegaram um rato e colocaram ele em uma água e uma água com drogas. Obviamente, o que se vai acontecer, o rato ficou viciado na água que tem drogas. Mas aí alguém chegou e falou o seguinte: ratos não funcionam assim. Ratos são criaturas de comunidade. Ratos são criaturas de relacionamentos. Aí refizeram o experimento com mais ratos. E colocaram ratos que não tinham acesso, se eu não me engano, à água com drogas. Os ratos que eram viciados em águas com drogas pararam de beber a água com drogas porque os outros ratos não tomavam águas com droga. Até os seus relacionamentos podem determinar vícios que você tem hoje. Amém? Eu lembro de eu gosto muito de experimentos, irmãos, tá? É uma curiosidade minha, eu gosto muito de pesquisar essas coisas. Mas fizeram um experimento muito engraçado. Que é assim, colocaram 3 macacos numa sala e tinha um prêmio. Ou era uma banana, um suco, alguma coisa assim. Que se ele subisse a escada, ele podia pegar a banana. Só que toda vez que ele subia a escada, eles pegaram uma mangueira de água gelada e jogavam no macaco. Ia lá, macaco subia, água. Macaco subia, toma água. Macaco subia de novo, toma água. Até que os macacos pararam de subir a escada. Aí pegaram um novo macaco, que não fazia parte desse experimento, e colocaram ali dentro. Então, esse novo macaco viu, caramba, tem uma fruta ali.
foi subir. Só que antes mesmo dele subir para pegar as frutas, ele não levou água. O que foi que aconteceu? Os outros macacos pegaram ele e espancaram ele. Por quê? Porque toda vez que alguém subia, eles tomavam água gelada. Então, muitas vezes, alguns amigos, alguns relacionamentos, algum relacionamento que você tem vai estar tão fechado para coisas grandes que vão estar te puxando para aquela sala pequena. Muitas vezes, você vai querer conquistar coisas, mas aquelas pessoas estão tão travadas e estão tão indignadas com coisas do mundo que vão te puxar para estar no mesmo nível delas. Elas vão te puxar ou por inveja, ou por orgulho, ou por indignação, que não querem ver pessoas na frente delas. Eu lembro até mesmo, Jesus fala, se eu não me engano é em Lucas ou em João, o pastor me corrija se eu estiver errado. Jesus fala, aparta de mim, Satanás. Mas para quem ele falou isso? Para João. Foi João, pastor? Pedro, isso. Confundi, perdão, irmãos. Mas ele falou isso para Pedro. Gente, Pedro era o dos 3 mais próximos de Jesus. E ele não falou, Jesus não falou isso por qualquer coisa. Mas porque Pedro estava inconformado com o propósito de Jesus aqui na terra. Irmãos, não tenha medo de cortar os seus amigos no momento que eles estiverem inibindo o seu propósito. Amém? Eu lembro também que uma vez eu me relacionei com pessoas que gostavam muito de negócios, de empresas, de dinheiro. E eu percebi que na minha cabeça não passava nada além de dinheiro, negócios, CNPJ, imposto e coisas do tipo. Até que eu me peguei. E onde é que está Deus nisso? Essas pessoas falam de conquistar dinheiro, e até mesmo de maneiras lícitas. Conquistar dinheiro, ganhar dinheiro, para ajudar outras pessoas. Para fazer ONGs, fazer doações, até mesmo ajudar a igreja. Mas em nenhum momento, essas pessoas falavam, cara, vamos sair para evangelizar? Cara, vamos orar? Tem um tempo de oração? Vamos saber o que é que Deus quer para a gente? Amém? Se Jesus, Deus encarnado, estava disposto, tanto é que ele falou, aparta-te de mim, saia de perto de mim, Satanás. Ele estava disposto a colocar Pedro, um dos mais próximos da vida dele, de lado, porque ele estava inibindo de propósito. Quem dirá você negociar algumas amizades? Eu estava falando com Pedro também, a gente teve uma conversa muito longa, afinal são mais de 100 lombadas, acredito eu, no caminho para cá. Mas uma das coisas é, eu vejo que muitas vezes as pessoas têm dificuldades em negociar algumas amizades, em negociar alguns relacionamentos. Porque muitas vezes a pessoa está dependente emocional dessas pessoas. A única pessoa que você tem que ter dependência é de Deus. A única pessoa que você tem que ter dependência alguma, financeira, emocional, psicológica, fisiológica, física, qualquer coisa, a única coisa que envolve dependência tem que ser de Deus. Se alguma pessoa tomou esse local de Deus na sua vida, ou você ajeita isso, ou você corta essa amizade. Ou você corta esse relacionamento. Irmãos, hoje eu acredito que eu estou num local bom com Deus. Não estou satisfeito, porque eu acredito que ninguém deve estar satisfeito no seu local com Deus. Toda vez que você vai para a mesa com Deus, mesmo que o banquete seja cheio, vá insatisfeito no sentido de eu sempre quero mais. Eu quero mais. Mas uma coisa eu digo a vocês, eu já estive em locais onde nem sequer eu queria saber do banquete, porque eu me envolvi com pessoas erradas.
Porque pessoas tomaram um local de Deus na minha vida. Eu endeusei outras pessoas. Eu coloquei ídolos em outras pessoas. Em cantores, em famosos, jogadores de futebol. Tanto faz. Eu coloquei eles como ídolo na minha vida, que era para estar Deus. Eu lembro de uma das conversas bem difíceis que eu tive com um amigo já. Eu falei, cara, ou a gente conserta isso ou eu acabo a nossa amizade. Me doía bastante. Porque realmente eu gostava da pessoa e eu gosto. Não é assim, não importa o quão seco você seja. Terminar uma amizade de muito tempo, uma amizade íntima, ela dói, vai doer. Mas eu lembro que quando eu tive essa conversa, eu tive várias conversas assim. Eu lembro que algumas dessas pessoas, eu percebi que naquela conversa já nunca foram meu amigo. Porque daquela conversa elas já falavam, tá bom, tudo bem, se é o que você quer. Eu percebi que tinha outras pessoas que não sabiam o que queriam. Em que sentido? Eu falava, eu acho que a gente precisa melhorar nisso ou é melhor acabar. E essas pessoas diziam, cara, realmente a gente precisa melhorar, mas eu não sei como, o que fazer. Tá bom, vamos melhorar. Mas não acontecia e não mudava nada. E existiu e existem aquelas amizades que no primeiro momento daquela conversa, as coisas se provam. A mesa é posta e você vê. Que são quais, Gabriel? Eu sentei com meus amigos e falei, cara, eu acho que a gente precisa melhorar nisso. E eles falaram, você acredita que a gente precisa melhorar como? E eu falei assim. E eles falavam, muitas vezes concordavam, até diziam, beleza, eu acho que assim é melhor, o que é que você acha? Massa. Mas no momento que a gente terminava a conversa, já começava. Eles já demonstravam. Irmãos, não tem uma demonstração de amor que não seja feita por uma ação. Amor não é uma reação, amor é uma ação. Amém? A maior demonstração que Jesus nos deu foi sacrificar-se na cruz. Não existe amor sem sacrifício e sem uma ação. Isso é bem claro na Bíblia. Jesus morreu na cruz, se sacrificou por mim e por você, por uma demonstração de amor. Amém? Imagina o seguinte, você vai numa loja, tem lá uma vitrine e tá lá você, todo quebrado, esculhambado, não presta para nada, não tem função. E chega lá Deus, Jesus. E não só isso, não é como se você não tivesse um preço. Você não tinha preço. Não porque o preço era uma incógnita, não, é porque era zero. Eu e você não valia de nada. Nada, zero, de graça. O nosso local era o inferno. Mas Jesus foi lá e colocou o preço. Ele disse, é zero? Certo, a partir de hoje, essa pessoa vai custar uma alma e um ser puro e de sangue puro que se sacrificou e derramou sangue por nós. Agora eu e você temos um preço. E esse preço é imensurável. Amém? Tiago 2,26. Acredito que é 2,26? Portanto, assim como o corpo... Isso. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma é a fé sem obras está morta. Irmãos, esse fé sem obras está morta. Quando a gente vai para o grego, para as escrituras, a linguagem original da Bíblia, a gente percebe uma coisa, que quando ele fala fé sem obras, esse obras representa uma ação. Então, uma ação sem obras, uma fé sem uma ação está morta, de nada vale. Do mesmo jeito que é o amor do seu irmão sem uma ação. Amém? Não adianta você dizer para o seu irmão, eu te amo, mas de nada você faz. Quando eu digo de nada você faz, eu não digo, mas eu pago um lanche.
Ah, mas a gente conversa. Não, eu estou falando, quantas vezes você realmente vai no seu quarto, você ora por aquela pessoa? Quantas vezes você chega e diz, você precisa de uma oração? Quantas vezes esse irmão está se desviando do caminho e você chega e puxa a orelha dele? Amém? Provérbios, deixa eu ver aqui, eu acredito que é o Provérbios 15. Amém? Você está entendendo? Amém? Cutuca seu irmão, eu amo você, viu? Pergunta para ele, você me ama? Provérbios 15, 31. Abre na NVI para mim, por favor. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas o homem de entendimento procede com retidão. Aqui na King James fala, o ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. É 31. Vou até achar estranho, mas Provérbios 15, 31. Isso. Quem ouve a repreensão que dá vida, habitará à vontade entre os sábios. Irmãos, o teu irmão, a pessoa que está do teu lado, te repreender, é uma das maiores demonstrações de amor que ela pode te dar. Muitas vezes a pessoa quer um carinho, muitas vezes a pessoa quer um cafuné, quer um cheirinho. As pessoas com as maiores máscaras na sua vida são as pessoas que menos te repreendem. Porque são as pessoas que ou têm medo de te perder, ou são as pessoas que não se importam o suficiente com você. Amém? E eu falo isso porque eu vim de uma criação onde meu pai não é do interior, mas os pais dos meus pais são, e os pais da minha mãe também. Então, pense em duas pessoas brutas que são, viu? Meu pai e minha mãe. Eu estava falando para Pedrinho também, que se em algum momento eu errar na minha vida, acontecer alguma coisa, eu garanto para vocês, meus pais vão ser os únicos que não vão passar pano para mim. Meus pais vão ser os primeiros a puxar minha orelha e dizer, você está errado, faça o certo. Amém? Cutuque seu irmão e diga, se eu estiver errado, me corrija. Amém? 1 João 4,21, por favor. E ele vos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Então, se você ama a Deus, você vai amar o seu irmão verdadeiramente. Jesus nos dá, se a gente vê a história de Jesus, Jesus nos dá a maior aula de comunidade que a pessoa pode ter. Ele amava todos, mas não andava com todos. Amém? Tem muita gente, eu já vi muito podcast, já vi muitas ministrações, já vi muitas rádios falando que Jesus andava com todos. É a maior mentira que você pode escutar. Jesus, ele amava a todos, ele ensinava a todos. Mas as pessoas que realmente andavam com Jesus e que Jesus andavam, eram poucas. Amém? Eram pessoas que estavam com Jesus realmente na vitória, que estavam com Jesus na vida e na morte. Amém? Jesus nos mostra também o quão bom é ter pessoas perto de você. E o quanto o seu chamado pode ser exponencialmente, pode crescer exponencialmente através de pessoas. Vamos fazer uma matemática básica. Pedrinho, vem cá rapidinho. Fica aqui, Pedrinho, por favor. Eu tenho um Pedrinho aqui, certo? Olha para lá, Pedrinho.
Eu tenho o Pedrinho aqui. Pedrinho, se eu digo para Pedrinho tocar uma pessoa de cada um, quanto tempo? Tocar a cabeça assim de cada um de vocês, quanto tempo demora? Bastante. Vai demorar pelo menos uns 15 minutos. Mas Pedrinho é atlético, Pedrinho vai correndo. Pedrinho vai fazer em 8 minutos, certo? 8 minutos. Agora, se Pedrinho vai desse lado e eu vou desse, diminui para 4 minutos. Pastor, o senhor pode ficar aqui, por favor? Irmão, tu vem para cá, por favor. Fica aqui, por favor. Agora, tem 2 pessoas de cada lado. Diminui para 2 minutos. Amém? Então, se eu digo, tu vai tocar nas 3 primeiras fileiras, eu toco nas 3 fileiras de trás. Pastor, o senhor toca nas 3 primeiras, Pedrinho nas 3 últimas. Vocês acham que qual é mais rápido? Pedrinho sozinho correndo ou Pedrinho com nós 3? Não só mais rápido, como Pedrinho, tu vai precisar correr, Pedrinho? Pedrinho não vai precisar correr. Porque o chamado e o propósito dele foi exponencialmente aumentado pelas vidas que estão ao redor dele. Amém? Um aplauso para eles, por favor. Obrigado. Então, isso é como realmente funciona. Jesus, ele mesmo fala. Ele fala o seguinte: vocês farão coisas maiores e mais incríveis do que eu fiz. Mas tudo isso começou com a pirâmide. Claro, Jesus sempre, amo ele, esse cara é top. Se for para seguir uma pessoa, um ministro, é Jesus, tá, gente? Não tem ministro hoje, pregador que se compara a Jesus. Jesus é top demais, amo esse cara. Mas começou aqui, na pirâmide. Depois os 12 discípulos. Aí dos 12 discípulos, tiveram mais discípulos entre eles. E mais, e foi se aumentando. Então os amigos que tem hoje vão desfrutar e compartilhar na mesma visão e do mesmo propósito que você tem hoje com Deus. E assim por diante, vão tocando uns nos outros. Amém? E no céu, o seu galardão vai ser aumentado por conta disso também. Sabia disso? Amém? Como assim, Gabriel? Quando eu oferto na vida de alguém, de um jovem, ou de um missionário, ou até mesmo na vida de alguém, eu ofertando na vida das pessoas, não só ofertando, orando, intercedendo, ajudando, discipulando, estando em comunhão com essa pessoa. Se eu estou ajudando essa pessoa na carreira dela, as pessoas que essa pessoa tocar, indiretamente eu fiz parte dela. Amém? Eu lembro de um testemunho muito poderoso. Que é o quê? Quantos aqui já ouviram falar de Billy Graham? Se você nunca escutou de Billy Graham, vou resumir, mas Billy Graham, ele foi do exterior, se eu não me engano, Estados Unidos, um dos maiores avivalistas que o último século teve. Pessoas de coisas de 10 mil, cidades paravam, estádios paravam para escutar as ministrações dele. Mas você sabia que muitos anos antes de Billy Graham, existia um homem, eu esqueci o nome dele, perdão, que é em inglês. Vou chamar ele de fulano. Fulano, um diácono. Ele viu um jovem entrando na igreja, decidiu pegar esse jovem e dizer: jovem, você precisa de alguma coisa? O jovem, não tem um lugar para sentar. Pegaram, fulano, não, vou arrumar um lugar para você sentar. Vou lhe ajudar. Pegou, colocou esse jovem, e esse jovem se converteu naquele dia. E aquele jovem era Billy Graham. Irmãos, aquele diácono, por ter ajudado Billy Graham a entrar naquele culto e ter um local naquele culto, ajudou uma multidão de pessoas. Porque ele decidiu tocar um jovem, ele decidiu ajudar uma pessoa, ele decidiu construir um relacionamento, e através daquele relacionamento, muitas outras pessoas foram tocadas. Amém? Eu acredito que nem eu, nem o pastor, nem os líderes aqui estariam, se não fossem as pessoas que cercaram eles. Amém?
Eu fico muito honrado de ouvir as palavras do pastor, que a gente estava falando ali na sala pastoral, mas ele falando que ele está debaixo da palavra do pastor Humberto, da palavra do pastor Júnior. Ou seja, ele se decidiu de cercar de pessoas que não só querem o bem dele, mas sabem que o bem dele gera o bem de outras pessoas. Pastor, seja sincero como o senhor sempre é. Se o senhor errar em alguma coisa, o senhor acha que papai e pastor Júnior não vai lhe corrigir, não? Na hora. O senhor acha que eles fazem isso por quê, pastor? Porque eles lhe amam. Porque eles querem o seu bem. Amém? Eu lembro de papai, quando o apóstolo Bud era vivo. Papai já levou cada puxão de orelha do pastor Bud. Mas vocês acreditam que isso só aumentou o amor dele, o pastor Bud? Irmãos, no momento que você ajudar uma pessoa a corrigir, repreendê-la, ou de certa forma puxar ela para o caminho certo, aos princípios da palavra, aos princípios disso aqui, e essa pessoa vai ter dois caminhos. Ou ela vai se afastar de ti, o que você devia dar graças a Deus, ou essa pessoa vai te amar mais. Amém? Hoje eu posso dizer que meus relacionamentos, minhas amizades estão baseadas em pessoas que estão determinadas a ver meu sucesso. Lembra que eu falei? Jesus fala que vocês farão coisas maiores, coisas mais impressionantes, mais milagres do que eu. Jesus era perfeito e nunca pecou. O que isso quer dizer? Que em nenhum momento tinha um pingo de inveja em ver pessoas melhores que ele, em pessoas que vão fazer coisas maiores que ele. Jesus podia fazer tudo. Jesus podia fazer assim, ó, curar todos nós. E ele já curou. Amém, irmãos? Mas ele podia simplesmente fazer tudo sozinho. Mas ele estabeleceu para nos ensinar que nós precisamos querer amizades que querem que façamos e que seremos melhores uns do que os outros. Amém? Tanto é que a base de um líder é um líder verdadeiro. Ele nunca vai criar uma pessoa para se limitar ao que o líder se limita. O líder verdadeiro, ele vai colocar as coisas dele como base para aquela pessoa ir além. Amém? Jesus sabia disso. Jesus sabia que se ele fizesse tudo e não dependesse de ninguém, Jesus não dependia de ninguém, mas ele quis estabelecer essa regra de unidade, o poder que tem a unidade. Amém? Em que sentido, Gabriel? Ele quis mostrar pra gente que sozinhos a gente não ia longe. Sozinhos a gente não ia conseguir alcançar tantas pessoas. Amém? Queria que você abrisse lá para a gente terminar 2 Coríntios 12, 9. Acredito que é isso. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Irmãos, se hoje você se sente sozinho, ou se você não confia nas suas amizades, ou se você não tem coragem de cortar suas amizades, a graça dele te basta. E quando eu digo que a graça dele te basta, não estou dizendo que você vai ficar sozinho para sempre. Eu estou dizendo que ele vai te cercar. Ele, não o diabo, não você mesmo, mas ele vai colocar pessoas na sua vida para te erguer. Eu lembro de um pensamento que eu tinha, vou ser vulnerável com vocês, eu lembro de um pensamento que eu tinha que era o seguinte: eu não quero ser erguido por pessoas, eu não quero que homens me coloquem em lugares, eu quero que Deus me coloque. Amém? É lícito. Mas quantos aqui sabem que Deus usa homens para erguer outros homens?
Deus usa pessoas para erguer outras pessoas. E quando você pensar que você está sozinho, pá, a graça dele te basta. Ele vai te cercar de pessoas. E muitas vezes você só vai desfrutar dessas pessoas quando você cortar as velhas. Amém? Agora, queria que você levantasse para terminar realmente. Mas, quando um galho ou uma raiz está podre, se não cortada, ela pode contaminar a árvore toda. Do mesmo jeito é o seu e os seus relacionamentos. E geralmente quando cortamos uma raiz ou um galho podre, mais novos e mais fortes crescem os outros. Então, repito e enfatizo mais uma vez. Existem relacionamentos que você só vai desfrutar da verdadeira unidade que Deus tem para você. E você só vai desfrutar de galardões, de futuros propósitos, quando você cortar o relacionamento que não está fazendo bem para você hoje. Amém? Mas, Gabriel, eu acredito que eu só tenho um relacionamento bom. Então, realmente, espere que vai acontecer. Amém? Todos nós precisamos ter esse momento de realmente refletir com quem estamos andando. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu acredito que as pessoas que estão às nossas voltas, se o Senhor acredita que essas pessoas precisam estar realmente nesse local, de estar perto da gente, nos dê força para tocar essas pessoas. Nos dê força para puxar essas pessoas que estão no local errado a caminhar no caminho certo. Nos dê sabedoria para falar com as palavras doces, para falar com as palavras certas, de puxar essas pessoas para o caminho certo. Agora, Senhor, se for necessário cortar, nos dê força para cortar essa raiz, para cortar essa amizade. Amém? Senhor, tua graça nos basta. E sabemos que a força vem do Senhor. Em nome de Jesus. Queria que você aproveitasse esse momento, de olhos fechados mesmo. Eu acredito que nessa ministração, não necessariamente, ou pode ser até que tenha vindo um nome na sua vida agora. E se é para cortar ou não, ou se é para trazer essa pessoa para a próxima, ou se é para ter forças, eu queria que você orasse, se fosse uma oração mais individual, ou por essa pessoa, ou para te dar forças para cortar essa amizade, ou esse relacionamento. Amém? Ore com convicção. Senhor Deus, queremos ser instrumento para tocar nas vidas dessas pessoas, Pai. Não queremos só pessoas às nossas voltas, mas como queremos tocar e incentivar elas a seguir teu caminho, Pai. Oramos por essas pessoas, porque amamos elas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Amém. Pastor, pode se sentar, pode ficar em pé.